frases que Cristo disse na cruz. O que significa aquelas frases, de qual é o aspecto para as nossas vidas das frases que Cristo disse na cruz. As 7 frases. Então nós vamos ler agora, mais uma vez pedir os irmãos aí, os que forem ler, que fiquem de pé e fale alto as 7 frases, e depois nós vamos analisar essas frases e trazer apontamentos dela com respeito à nossa vida e o significado dela. A primeira, isso eu estou colocando na ordem que elas foram ditas, né? Porque os evangelistas, cada um estava escrevendo uma parte, mas eles não estavam escrevendo uma ordem. Eu vou colocar como foi a ordem, qual foi a primeira palavra que Jesus disse, foi essa, a segunda, a terceira, a quarta e a última frase que ele disse. Lucas 23, 34, nós vamos ficar entre Lucas, Mateus e João. Lucas 23, 34. E depois nós vamos orar. Lucas 23, 34. Vamos ficar de pé. Alguém achou? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, qual foi a primeira frase que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 43. Está aí pertinho. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora vamos para o Evangelho de João 19, versículos 25 e 26. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria e Cleópatra, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. E o 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Então ele disse: mulher, eis aí teu filho. E qual foi a outra? Eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. E depois ele disse: eis aí a tua mãe. Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Voltemos para João 19, 28. Deus meu, por que me desamparaste? E João 19, 28, a quinta frase. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, mas ao cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. A frase: tenho sede. João 19, 30. Está aí pertinho. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinada a cabeça. Entregou-os. Está Consumado. consumado. E voltemos para Lucas 23, 46. A última frase que Cristo disse na cruz. então, Na ordem. em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu filho. Dito isso, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos ensine hoje a entender e a refletir o que tu mesmo falaste na cruz
há 2000 anos atrás, exorta, nos consola, fala aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, isso aqui é quase como um estudo. Não sei se vai dar tempo. Talvez alguns irmãos que possam nos ajudar fazendo leituras rápidas e objetivas, para a gente entender todo o contexto. Mas as frases que Jesus disse na cruz. A primeira frase qual foi? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Marcos 2,5, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Em 1 João 1,7, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus veio para perdoar pecados. Ele veio para perdoar pecados. Por isso que ele disse na cruz que Pai, perdoa-te porque não sabem o que fazem. Ainda que a gente poderia abrir aqui algumas não interpretações, mas porque se os romanos soubessem o que eles estavam fazendo, tivessem ideia, eles não fariam aquilo nunca. Pelo contrário, eles teriam um maior medo, um maior temor em fazer aquilo ali. Quando a gente vê aquele filme do Mel Gibson, vendo aqueles homens fazendo aquilo ali, no momento a gente fica com raiva, no momento fica com aquilo, ainda que aquilo ali não represente, porque a coisa foi pior do que aquilo. Se alguém aqui ficou assustado com aquilo, sabe que foi pior do que aquilo que a gente viu naquele filme, que todo mundo achou uma coisa terrível. Foi pior, pelo que a Bíblia fala. Então, aqueles homens não tinham ideia de que aquele que estava ali era o Criador dos céus e da terra. Aquele que, pelo um gesto, ele poderia fazer desaparecer em segundos o Império Romano. Mas ele estava ali para perdoar pecados. E cada chicote que batia nas costas de Cristo eram os nossos pecados que estavam sendo colocados ali. Sabe disso? O meu, o teu e o de toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que vai nascer na face da terra, todos os pecados estavam ali, foi colocados ali. Por isso que em Isaías 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem o quê? A separação entre nós e Deus. Pecado separa. Hoje, como eu falei, ontem e hoje eu estava examinando uma mensagem do pastor Paul Walsh, e ele estava falando ali sobre ser discípulo, o que é ser cristão, e eu concordei inteiramente com o que aquele homem falou, aquele servo de Deus falou. Tem muita gente dentro da igreja que nunca nasceu de novo, canta no coral, canta por aí, prega, faz e não nasceu de novo. Essa pessoa não teve um encontro com Cristo, porque existem várias evidências, que inclusive eu já coloquei aqui para os irmãos em alguns momentos de seguir a Jesus, que uma delas é fruto do Espírito. E aí tem aquela relação. Então mostra que muitas pessoas, ainda que conheçam essa verdade, ainda que saibam dessa verdade, não têm compromisso com essa verdade. Continua tendo uma vida de ímpio, continua tendo uma vida de mundano, continuam preocupados com as coisas do mundo e continuam acham que são cristãos. Pensam que são cristãos. E cristianismo é um compromisso muito além. A segunda frase, irmãos, porque tem muita coisa para a gente compartilhar aqui: hoje estarás comigo no paraíso. Essa expressão é uma expressão aramaica, porque quando o povo de Israel veio de que cativo? De que cativeiro? Babilônia. Era para todo mundo responder, principalmente os seminaristas aí. Babilônia. E lá eles desenvolveram o aramaico, que era uma mistura de línguas, para não entrar aqui em detalhes,
E essa expressão paraíso, ainda que a gente venha aqui só paraíso, eu não vou aqui dar uma aula aqui de hermenêutica para a gente tomar muito tempo, né? Mas o que Jesus estava dizendo quando ele usou a palavra paraíso? Essa palavra significa jardim da cidade real. Jardim da cidade real. Havia uma cidade, irmãos, que lá em Hebreus capítulo 11 diz que Abraão esperava essa cidade. É aquela cidade que a Bíblia diz, quem pode ler esse texto, vamos ter que ler, Mateus 25, 34, rapidamente. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, essa morte de Jesus na cruz, ele estava dizendo para aquele ladrão, porque aquele ladrão falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele estava dizendo que hoje mesmo estarás comigo na cidade real. A entrada, a morte de Jesus, juntamente com a sua ressurreição, inaugurou aquela cidade que todos os profetas do Antigo Testamento aguardavam. E essa cidade, para quem crê, nós iremos para lá. Amém. Você vai para lá? Amém. E alguns aqui têm certeza, outros. Então fica aqui, tá? Porque eu aqui não fico. Tem uma cidade, a Nova Jerusalém, como diz Hebreus 12, que foi preparada. E Jesus disse em João, Evangelho de João 14: não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crês também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim, vou teria dito, mas vou preparar o lugar. Essa cidade que João tem uma visão dela, que João vê descendo, é essa cidade que foi inaugurada, que Jesus está dizendo aqui na cruz do Calvário, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando você morre em Cristo, imediatamente você está já no paraíso aguardando. Eu não vou entrar aqui no contexto, no seminário você vai saber mais detalhes disso. Quando você entra imediatamente na presença do Senhor. A morte de Jesus inaugurou essa cidade que foi profetizada. Depois ler lá Hebreus 11, você vai ver toda hora, e a cidade que nós aguardávamos, e a cidade, etc. A terceira palavra que Jesus disse, qual foi? Terceira frase: mulher, eis aí teu filho. E depois ele disse para o discípulo: eis aí a tua mãe. Irmãos, aqui eu queria compartilhar algo com muito carinho. Eu não sei se a minha voz está alcançando pessoas de credo, de religião diferente, mas eu tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. Quando Jesus disse essa frase, a gente sabe que a promessa de que Jesus viria à terra e se tornaria homem, que está lá em Lucas capítulo 1, e lá em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele está falando da encarnação de Jesus. Mas no momento que Jesus agora está na cruz, Maria foi instrumento de Deus para receber Jesus. Maria deu a Jesus o corpo. Maria não deu a alma, Maria não deu o Espírito, porque a alma de Jesus já existia, e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Maria só deu o corpo de Cristo. Não houve nem nada hereditário, nem de José, nem de Maria, no sangue de Jesus. Depois vou mostrar o texto, que o sangue de Jesus veio do próprio Deus, por isso que purifica e tem poder. Então, quando Jesus está dizendo, vira para Maria e disse: mulher, eis aí teu filho. Jesus deixa como homem, naquele momento na cruz, de ser filho de Maria. Maria sabia muito bem o que ele estava dizendo. E o que significa isso? A cruz e a morte corta esta filiação
filiação. Naquele momento, é como se Jesus estivesse dizendo, com as minhas palavras: Maria, quando eu sair daqui da cruz, não temos mais filiação. Você não vai mais chamar de filho, e eu não vou te chamar mais mãe. Ela sabia disso. Por isso que quando Simeão lá levanta Jesus e ela fala da espada que atravessa, ela sabia que a cruz ia mudar isso. Ela entendia muito bem isso. E aí Jesus vira para João e diz: mulher, eis aí a tua, ou filho, eis aí a tua, ou discípulo, eis aí a tua mãe. Aí deixa eu trazer rapidamente um contexto, aí a gente tem que entender a cultura hebraica. Jesus era o terceiro, quarto, ele era qual filho de Maria? Ele era o primeiro, por isso que ele é primogênito. Primogênito é primeiro. Se ele fosse único, como alguns dizem, ele seria unigênito. Mas a Bíblia chama de primogênito. Depois você lê lá em Mateus capítulo 2, primogênito, primeiro. E a Bíblia mostra que Maria teve outros. Jesus pelo menos deve ter tido sete irmãos, entre eles 2 irmãs, pelo menos. Então, pela lei, quando o filho mais velho, por algum momento, ele sabe que vai morrer, ou ele está morrendo, ele pode escolher um dos seus irmãos para cuidar da mãe. Mas cadê os irmãos de Jesus na cruz? Onde eles estão? Saiu tudo correndo, tudo com medo, pensando que ia sobrar para eles. Quem estava lá? Quem estava lá? João, o discípulo mais novo, ficou lá e acompanhou Maria. Então, pela lei, Jesus chegou e falou assim: João entendeu o que ele está dizendo. Você, a partir de agora, vai cuidar da minha mãe. Se você continuar lendo o texto, diz que João levou Maria para sua casa, que está lá em Éfeso, que hoje é Turquia, e ali João cuidou de Maria. Então, naquele momento ali, ele estava dando justamente o cumprimento dessa questão pela cruz. Aí o que implica nisso? Olha o que acontece pela cruz. Pela cruz, o nome de Jesus, através do nome dele, através da morte dele, podemos ter um novo nascimento. Conforme diz Evangelho de João, capítulo 1. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. Então veja como é que Jesus inaugura o novo nascimento. Naquele momento acontece o novo nascimento. Agora entenda isso para eu fechar esse raciocínio com você nessa frase. Jesus, como filho do homem, ele teve mãe, mas não teve pai terreno. José foi apenas um pai adotivo. Jesus, como filho de Deus, ele tem pai celestial, mas não tem mãe. Não tem mãe terrena. Eu vou repetir. Jesus, como filho do homem, nascido de homem e de mulher, ele tem mãe, mas não tem pai terreno. Jesus, como filho de Deus, que sempre existiu, ele tem pai, mas não tem mãe terrena. Entenderam isso? Então essa ideia de dizer que Maria é mãe de Deus está indo fora da própria Bíblia. Ela é mãe de Deus, ela é mãe do corpo de Cristo na sua humilhação quando ele estava aqui na terra. Entendemos isso? Então vamos agora para a quarta frase que Jesus disse na cruz, lá em Mateus 27, 46. Quem lembra? Deus meu, que me desamparaste. por que me abandonaste ou desamparaste, conforme a versão? Quem olha de repente isso, pensa que Jesus está assim: poxa, me deixaram na mão. Para quem conhece profecias messiânicas,
Jesus está citando que salmo? Que salmo? 22. Que lá é profetizado, inclusive curiosamente, quando Davi, ali no Salmo 22, fala de mãos e pés transpassados. Quando Davi é rei de Israel, o Império Assírio, que é o império que vai começar a criar o sistema de tortura, atravessando prego, e o romano vai aperfeiçoar com a própria cruz, isso não existia. Não existia algo que transpassasse mãos e pés. Mas o profeta, o próprio Davi, que também foi um profeta, ele está profetizando a morte de Jesus e está falando como seria a morte dele na cruz do Calvário. Deus meu, por que desamparaste? Jesus simplesmente, aqui, ele estava dizendo Deus Pai, e depois ele fala para Deus Filho. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Jesus sabia que ia sofrer? Sabia. Hein? Sabia. Jesus sabia que ele ia sentir dor? Sabia. Ele sabia que ele ia morrer? Sabia. Sabia. Quando ele está no Monte das Oliveiras, eu entendo até essa interpretação de alguns irmãos, a gente compreende, que falam que Jesus estava com medo da cruz, estava com medo da morte. Não. Jesus já sabia da morte porque foi profetizado em Isaías 53, sabia do sofrimento, sabia disso tudo. Então o que Jesus estava dizendo ali? Pai, afasta de mim este cálice. O que ele estava dizendo com isso? Irmãos, pela primeira vez na história, a divindade ia se separar. Quando Jesus ficasse na cruz, o Espírito Santo teria que sair dele, porque todo o seu corpo receberia o quê? Pecado. Vamos ler agora sequencialmente, objetivamente, essas passagens para a gente compreender isso. Vamos pegar a própria profecia de Isaías 53, versículos 4 e 5, e depois versículos 10 a 12, bem objetivamente, para a gente ganhar tempo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. 1 Coríntios 5, 21. E depois vamos para Gálatas 3, 13 e 1 Pedro 3, 18. 1 Coríntios 5, 21. 1 Coríntios 5, 21. Achamos? Peraí, então é segunda, perdão, segunda. Então não tem problema para segunda. Isso, esse aí, 2 Coríntios, isso, perdão, vamos lá, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que ele fosse feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o quê? Pecado. Fez o que nele? Pecado. Pecado por nós. Gálatas
Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele resgatou, Cristo resgatou a maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Entendemos aí, irmãos? Amém. Entendemos que essa questão que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não está dizendo: me abandonaram aqui na pior. Havia uma aliança, né, com a divindade. Quando os três se reuniram para decidir a redenção e salvação do homem, um viria à terra, um se tornaria homem, se tornaria o Filho de Deus. Jesus veio para se tornar o Filho de Deus, e se tornou o Filho de Deus, eternamente o Filho de Deus. E ele tinha que sofrer todo o pecado, mas havia um momento que ele teria que se separar. Nunca eles ficaram separados, mas naquele momento ele teria que ficar sozinho na cruz. Todo o pecado da humanidade, nosso pecado, teu pecado, meu pecado, estava lá. Pode ter certeza, todos os pecados. E aí o corpo dele recebeu todo esse pecado. Por isso que ele usa essa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? E qual foi a quinta frase de Jesus? Tenho sede. Aí antes de eu falar isso, vamos para João, Evangelho de João 4. Olha que coisa fantástica. João 4, versículos 10 e depois vai para o versículo 14. E o 14, leu? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo teve sede para que nós nunca mais tivéssemos sede, espiritualmente falando. Ele saciou a minha, a tua sede. E ele disse lá para a mulher samaritana: se soubesse quem fala contigo, eu te dou água eterna. Você hoje, querido, não precisa mais de nada desse mundo. Nada. Cristo já saciou a tua sede. Isso se você nasceu de novo. Se você ainda continua com um gostinho de coisa do mundo, desculpa, você não nasceu de novo não. Ele teve sede para que eu e você nunca mais tivéssemos sede. O diabo continua dando o seu refresco, o diabo continua dando o seu refrigerante. Refresco pode parar um pouco aquela vontade de beber água, mas só água é que mata a sede. E as pessoas aí fora continuam buscando como resolver seus problemas, como resolver suas questões. Aí você me diz: mas pastor, fulano de tal foi pastor, está desviado, porque fulano de tal foi perdido, está desviado. Nunca nasceu de novo. Nunca teve experiência com Deus. E queridos, você não pode, quando você começa a ter nojo do pecado, sabe como é que você tem nojo do pecado? Quando você vê determinados filmes e você muda ou desliga a televisão. Quando você escuta certas músicas, você tira imediatamente. Quando você vê certas coisas que você sabe que Jesus estaria triste, está triste se você está naquela coisa. Agora, se você fica ali, sentado na roda dos escarnecedores, e você entendeu o que eu quero dizer? E está ali, agora se você estiver evangelizando é outra coisa, não estou nem entrando nesse ponto. Eu também não estou dizendo que você vai ser santarrão e vai se isolar das pessoas. Mas as coisas do mundo não estão mais no seu coração.
Você não gosta mais das coisas do mundo? Não satisfaz. Isso que a gente vê agora, como fechar ali a Rua Paraná, para pular ali. A gente olha aquelas pessoas aparentemente parece que estão felizes, que estão alegres, mas é mentira que o diabo coloca com a sua proposta, e muitos estão ali, e quantos não vão, infelizmente, nesse mês de fevereiro, acabar com família, quantos não vão morrer, quantos não vão contrair AIDS, quantos não vão ficar doentes, quantos não vão se viciar em drogas, se prostituírem. Aí é que está a coisa. Mas quando você tem Jesus no coração, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Prossigo para o alvo. Meu objetivo é agradar a Deus, é agradar aquele que é o Senhor, é fazer a vontade dele. Por isso, eu sei que eu vou ler esse texto, mas eu quero ler agora, em Coríntios, que é um negócio aqui, irmãos, que a gente lê, mas parece que a gente não presta atenção. Esse texto aqui de 2 Coríntios 5, está até aqui no nosso programa aqui, mas eu quero ler antecipadamente. Do verso 15 em diante. Quem pode ler para mim até o 17? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu. Vamos ficar só aqui, não vou nem ler o restante, depois vocês leem. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Se você é cristão, você não vive mais para você, você vive para Deus. É o que está aqui, Você vive para Deus.